Olá, vamos começar mais uma live. Essa é uma live de aquecimento para o nosso evento Imersão em Obstetrícia, que vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro. Eu sou Tainá Aguilar, sou médica obstetra, e hoje a nossa convidada é uma convidada muito especial, minha xará, Tainá Ornelas, que é fisioterapeuta e minha aluna do curso Obstetrícia Raiz. Quem não se inscreveu ainda e quiser se inscrever para a imersão em obstetrícia, essa é a hora de mudar a sua prática, de se atualizar com evidências, né, para fazer uma obstetrícia da qual você possa se orgulhar. O link vai estar na minha bio do Instagram e aqui também no YouTube. Vamos começar então. Seja bem-vinda, Thay. Obrigada por aceitar Obrigada. o convite. E vamos lá, então, se apresenta aí para a gente. Então, pessoal, me chamo Tainá Ornelas, sou fisioterapeuta, tenho 29 anos, sou mãe de dois meninos, sou mãe de uma mulher de fisioterapeuta, né? E estou aí nessa área que eu amo, que é a minha paixão, que eu conheci durante a faculdade, que foi a obstetrícia. E vamos nessa. Você é de onde, Thay? Tá, eu sou daqui de Ilhéus, nascida e criada em Ilhéus, tá? E nesse meio de que a gente vivia, né? Num cenário totalmente caótico de obstetrícia, eu me inseri para tentar fazer diferença no que eu vivi, o que eu passei. Uhum. Você quer falar um pouquinho para a gente? O que te fez se apaixonar pela obstetrícia na sua área da fisioterapia? Então, durante a faculdade, eu caí em paraquedas na fisioterapia, né? A fisioterapia não era o que eu queria fazer na minha vida. A área da saúde jamais. Hoje em dia, eu não sei se seria em a área da saúde, mas durante a faculdade eu tentava me encontrar naquele curso, né, que eu caí de paraquedas e não sabia. Então, no oitavo, no nono semestre, a obstetrícia foi me apresentada por uma professora maravilhosa, que é a Tija, e aí, desde aquela aula, eu falei, é isso que eu quero para mim, é isso que vai ser meu TCC, é isso que vai ser o que eu quero seguir, sabe? Que eu preciso que as outras mulheres não passem pelo que eu passei. Quando você descobre, desmistifica o que é a violência obstétrica e você vê isso na sua vida é muito diferente. Então, você não. Foi o que me deu gás, assim, falar: não, é isso que eu quero, é isso que vai me dar gás para poder fazer e fazer como eu amo. Porque eu não gosto de ortopedia, mas eu gosto de lidar com mulheres. Então, lidar com mulheres, lidar com parto, lidar com vidas vai ser o meu, o meu gás de poder lidar com a fisioterapia com amor, porque a gente não pode trabalhar sem amor. Maravilha. E você falou que teve, né, experiências ruins de parto. Você quer falar um pouquinho sobre elas, ou como isso impactou na sua vida? Então, eu tenho 10 anos que eu tive a primeira cesariana, foi um parto cesáreo, de plano de saúde, e aparentemente era tudo bonitinho ao meu ver, porque eu tinha 20 anos, e eu não conhecia nada de parto, era totalmente leiga. E o que a minha família me falava, a materna me falava, era que a gente não tinha esse. Então, a gente tinha que sair cesárea. Quando eu fiquei grávida, minha mãe falava, não, você vai ter parto normal, porque a recuperação é melhor no cenário que a gente estava vivendo. E aí, quando o obstetra perguntou na primeira consulta, eu falei, não, eu quero um parto normal, mas eu não sei o que é um parto normal, e ele não me explicou, e foi. E isso eu fui achando que estava sendo bem acompanhada, no particular, no plano de saúde, e teve várias ocasiões
de inchaço, de fazer vários exames, várias coisas, que ele não vai me falar o que eu realmente tinha. Eu sentia muitas dores de cabeça. E ele sempre falava que era normal, ou quando teve um mês que eu cheguei a engordar 7 quilos em um mês, de um pré-natal para outro. E aí ele só falou assim, fecha a boca, para de comer açúcar. E aí, quando eu estava com 38 semanas e alguns dias, eu já não estava super fadigada, eu já não dormia mais, eu já não comia mais direito, eu já não conseguia mais fazer nada. E eu urinava e eu achava que eu estava perdendo líquido na urina, pela urina. Então eu fui na consulta com ele e falei, ó, doutor, eu acho que eu estou perdendo líquido, estou cansada, estou fadigada. Ele falou, ó, eu não faço seu parto hoje porque estou cansada. Eu já fiz um parto hoje. Mas amanhã vá cedo para o hospital que eu vou fazer seu parto. Olhou lá na ultrassom rapidinho, realmente, você está perdendo um pouquinho de líquido mesmo, né? E aí chegamos para a cesariana. A cesariana que não me foi explicado nada, absolutamente nada. Eu fui totalmente desconhecida com ele. E a única coisa que a minha mãe tinha me instruído era que era para me pedir anestesia peridural, que por conta dos efeitos que seriam menores, já que ela já teve reação, ela tinha receio da rádio. Aí, quando foi para entrar na sala de cirurgia, né? Eu decidi de última hora que minha mãe seria minha acompanhante, eu não deixei o pai do meu filho ser. E aí, o anestesista entrou para conversar comigo, dizer que ia dar anestesia e tal, como ia ser. E aí eu falei, não, eu quero a pele dural. Aí ele falou, veio tentar debater por que não a pele dural. Ele tinha hack, que seria melhor para mim. E aí foi que minha mãe entrou, e aí eles conversaram e tal. Eu sei que eu acabei tomando a hack. Só que foi um parto que foi marcado para 7 da manhã. Quando a gente chegou no hospital, não tinha sala de cirurgia disponível. A gente ficou esperando até 10h30 da manhã. Era um sábado e o obstetra estava louco para ir embora. Então, quando o anestesista me aplicou a hack, que ela estava fazendo efeito, formigando meus pés, o meu obstetra já estava cortando meu abdômen. Entendeu? Então, aquela sala fria, todos conversando, dando risada, debochando, falando de outros assuntos, maior desrespeito. Então, eu comecei a chorar, mas eu chorava de dor, eu já estava sentindo dor, estava incomodada. E eu estava me dando agonia do frio. E aí, foi quando ele falou assim, vai lá e sobe na barriga dela. Fez a manobra de Kickeroy. Sobe na barriga dela. E eu fui no céu, você, eu chorava, chorava, todo mundo estava achando que eu estava chorando de dor, mas foi a cena de terror. Eu não imagino hoje entrar no centro cirúrgico. Hoje eu já acompanhei parto cesárea, mas é uma gastura ainda. Não é 100% recuperada, sabe? Daquilo que eu passei. E aí a recuperação foi tranquila, tal, mas o modo como eu fui tratada, como eu fui exposta, depois, quando eu adquiri conhecimento de que realmente eu passei, sabe, veio aquela à tona, aquela dor, aquela angústia, que eu achava que era normal, e não é normal. Não é normal você se sentir invadida, tá? Entendi. E no meu segundo parto, eu já tinha conhecimento, estava terminando a faculdade, e então eu já estava apaixonada pela área da obstetrícia, então eu já estava estudando muito sobre isso, muito. E aí eu falei, não, eu sou capaz, parente, de ter um parto normal e eu vou ter um parto normal, mesmo tendo uma cesariana, que todo mundo achava impossível me chamar de louca. E aí eu falei, não, eu vou, sozinha, mas
E eu não tirava isso da cabeça. E foi na pandemia, em pleno 2020, onde eu fui negligenciada em ter acompanhante, onde eu cheguei na maternidade com as contrações, com espaçamentos curtos, mas não ritmadas, sem dilatação. Ela falava que eu só tinha meio sintoma de dilatação, que eu só ia parir no final do mês, pelos cálculos, e não tinha cálculo certo de semanas. Eu não sou com a gestação totalmente desorganizada, porque não tive igual a primeira um pré-natal bonitinho. Eu já descobri a gestação de 5 para 6 meses de gestação, porque eu tomava anticoncepcional, foi uma falha de todo o processo, eu não sentia nada, emagreci em vez de engordar. Uhum. Então, eu tinha barriga, não tinha nada. Foi só a minha colega de faculdade falando que eu enjoei da fritura da faculdade, salgado da faculdade. E ela falaram, vai fazer um teste de gravidez. Então, foi isso. E aí, nessa maternidade, né, já que já tinha, graças a Deus, hoje só funciona particular, como os profissionais, muitos já, alguns já se atualizaram, graças a Deus, mas outros ainda precisam, né? Uhum. E aí, como eu morava longe, elas mandaram ir para casa. Eu fui pela manhã, aí não tinha dilatação. Eu voltei para casa, esperei as contrações retomarem. Quando foi à noite, eu fui lá, aí ela falou, tem meio centímetro para 1 centímetro de dilatação. Eu falei, mas eu moro longe. Aí ela falou, não, você só vai para o final do mês. Eu falei, tá certo. Aí voltei. No caminho, não voltando para casa, eu pedi para que minha mãe retornasse ao hospital, porque eu senti que o negócio estava indo, eu senti meu corpo. Eu falei, não, eu não vou ficar em casa desassistida por pessoas que não estão preparadas para me ver passar por isso. O lugar seguro não seria o hospital, porque se qualquer intercorrência acontecesse, eu estava no hospital. E aí a gente voltou para o hospital e aí estava todos dormindo. A equipe toda dormindo no hospital fechado. A gente tocou a campainha, demoraram para atender. E aí falaram, você de novo? Eu falei, tá identificando e eu sei que eu vou ficar aqui. Não me internaram, deixaram eu entrar em acompanhante. Nesse que deixaram eu entrar em acompanhante, eu passei a madrugada inteira sozinha, debaixo do chuveiro, vivendo o meu processo, vomitando, fazendo tudo sozinha. Até que fui lá debaixo do chuveiro em pé, porque nem cadeira tinha, eu chuveiro. E aí, quando eu vi que já estava engrenando, que eu fui deitar um pouco, só para repor a energia, né? Eu fui para dar o gás, eu já estava com 8 centímetros de dilatação, uma parteira no plantão. E aí ela era a única que vinha me ver, assim, e quando eu pedia água, ela me dava. Mas ninguém vinha ver como eu estava, eu queria saber de nada. Aí ela falou bem assim, eu vou estourar sua bolsa, que já está coroado, já está coroando, vou estourar sua bolsa. Eu sabia que a bolsa iria acelerar, mas eu já estava sem raciocínio, sem nada, cansada, sozinha, e aí eu deixei. E aí foi que quando deu mais 6 e pouca da manhã, ele já estava coroado. E o expulsivo estava bem ativo, e eu tinha vontade de fazer força, mas era força de em pé, de cócoras. Eu abaixava, quando a concentração vinha, eu ficava em pé e abaixava, ficava de cócoras. E as enfermeiras começaram a gritar comigo. E falavam, não, você é louca, você quer parir no chão, você vai parir no chão, vai para massa agora, vai para massa agora, vai ficar deitada. Você vai ficar deitada, vai ficar deitada. E aquilo me incomodava, porque deitada estava doendo mais, doía mais. E aí foi que elas me levaram, fizeram eu andando da sala de pré-parto até a sala de parto com meu filho coroado. Eu já sentia a cabeça dele, já pegava e eu fui andando devagarzinho. E aí, quando chegou lá, me botaram em lipotomia.
e queriam fazer massagem perineal. As contrações vinham e elas queriam fazer massagem perineal em mim. Aí foi que eu respirei e falei, não, me solte, não deixa eu parir sozinha, tira a mão de mim, que você está me incomodando, você só está piorando o meu processo. Foi que eu pedi força, né, a Deus, e mesmo naquela posição ruim, eu tentei me encaixar, tá, e ser meu filho, e consegui, parir. Mas aconteceu uma fratura ali, uma lutação, uma fratura de copo-saco. Eu fiquei 3 meses sem tentar. E uma laceração de terceiro grau, Uau! por conta da posição. E aí elas retiraram meu filho de cima de mim para poder me costurar, né? E aí o bebê que chorava demais, chorava demais. Eu falei, não, bota ele aqui em cima de mim, pega ele lá agora, mesmo sem força, bota ele aqui em cima de mim. E foi que eu fui acalmando ele e tal. Então, são coisas que eu falei, não, nenhuma mulher merece passar por isso. Você lutar e brigar pelo seu direito na hora que tem que ser mais sagrada possível, mais calma possível, entendeu? Quando eu hoje acompanho partos e vejo que as mulheres conseguiram parir com respeito, sendo realmente protagonistas dele, eu saio de lá realizada, porque é a sensação de realmente eu cumpri o meu papel. Eu posso ter falha em alguma coisa, mas eu cumpri o meu papel dessa mulher não ter sido bem assistida, sabe? Por mais Perfeito. que às vezes caia em cesarianas, né? Não é que são as cesarianas necessárias, foram cesarianas necessárias, mas ela passou pelo aquele processo, é o que eu mais castigo a elas, ó. Se for para cesariana, você viveu o seu processo. Seu filho está pronto para nascer. Então, não se culpe por isso. Não se deixe isso ser retirado de você, ser roubado de você. Que emoção! Mal começou e eu já tô aqui, assim, sem palavras. E uma coisa que eu acho incrível, tá? Eu tô toda arrepiada aqui, é que mesmo passando por situações tão terríveis e tão violentas, você ainda teve força para ser essa voz de mudança, né, para estar ao lado das mulheres, para proteger, porque eu falo que nós que trabalhamos com a obstetrícia e que temos essa visão, né, de respeito pelas mulheres, nós somos guardiãs do bem nascer, né? Nós somos guardiãs das mulheres, desses bebês e desse momento que realmente é sagrado, né? Independente da religião ou de qualquer outra coisa, é a chegada de uma nova vida, de um ser humano no mundo, e isso não acontece 2 vezes. Esse bebê não vai nascer de novo. Essa mulher pode ter 20 filhos, que cada um vai ser diferente, cada um é uma chegada, e é uma coisa muito sublime, assim, para a gente realmente, você usou a palavra roubar, né? Realmente roubar dessa mulher o direito de ter uma boa assistência. E, assim, muito obrigada por isso, por trazer toda essa transformação para a vida dessas mulheres. E eu tenho certeza que isso também deve te curar, né, de alguma forma, Com assim, certeza. essas experiências que você teve. E muito também, assim, eu fico muito admirada por você ter optado por um parto normal depois da cesárea, né? Então, sendo profissional da saúde já estava na faculdade, já gostava da obstetrícia. Então, hoje eu tive uma aluna esses dias da faculdade, do internato de medicina que eles passam comigo no hospital, e a aluna falou comigo, doutora, quando você tiver filho, qual parto você vai querer? Aí eu falei, lógico que é o parto normal, né? Afinal, o nome já diz que é o parto normal. E ela, nossa, mas você é a primeira obstetra que eu vejo falar isso. Então, na verdade, os próprios profissionais da área não acreditam no corpo das mulheres. Então, muito obrigada por compartilhar isso, assim, e por realmente acreditar, né, nesse processo.
Isso é realmente fantástico. E Realmente, ultimamente eu também ouvi isso essa semana, de pessoas que foram atender médicos grávidas e da área da saúde e falaram, não, principalmente os médicos, as médicas, né, tinham muito optado aqui a cesariana por achar que já estão acostumadas a ter ambiente, né, hospitalar e de cirurgia. E na verdade desacreditarem delas, o potencial. exatamente, é. A gente não acredita na fisiologia, né, então a gente, por mais que a gente tenha estudado, por mais que a gente tenha conhecimento, a gente não acredita na fisiologia do parto. E a gente acha que a cesárea é uma evolução da ciência e que é um ambiente totalmente controlado, em que nada de errado pode acontecer, o que não é verdade, né. Então, nossa, é muito legal, assim, você falar sobre a sua experiência, é uma experiência muito difícil, porque sozinha em todo esse contexto, pandemia, e ainda pariu, assim, incrível, realmente incrível. E eu quero saber de você, como é que tá hoje a sua prática, assim? Você é físio e aí tá trabalhando mesmo com obstetrícia, com saúde da mulher, como é que é? Então, atualmente eu estou trabalhando com Pilates, Pilates com gestantes, Pilates normal, com pessoas normais, atuo como doula, né? E a obstetrícia eu terminei minha pós recentemente e já estou com projeto já de começar a atender a parte de consultório, tá? Tirar o medo, né? Que me bloqueia e começar a atender consultório para associar e dar um feedback melhor. Mas o que ainda tem um desejo no meu coração é trabalhar na saúde, não só no parto hospitalar, ali, tá ali, participando da equipe multidisciplinar, mas também trabalhando com gestantes na parte primária, no, no pré-natal, no posto de saúde. Eu acredito que a fisioterapia obstétrica fosse inserida ali, junto com as enfermeiras obstétricas no pré-natal, a consciência da mulher seria outra quando chegasse no hospital para parir. Até o conhecimento, ela conhecimento do corpo, do sentir seu corpo, de conhecer seu corpo, sabe? Perfeito. E a gente já tem muitas evidências sobre isso, né? Sobre a atuação da fisioterapia pélvica e obstétrica durante a gestação, durante o trabalho de parto, inclusive para a gente estimular essas mulheres a se movimentarem, né? Então, você no Pilates, a gente sabe que muitas vezes os obstetras contraindicam a atividade física para gestante, e isso é muito complicado, então a gente precisa desmistificar isso, levar as evidências para mostrar o quanto a atividade física é importante, o quanto se manter ativa, né? E eu tenho visto agora na minha prática associada à fisioterapia pélvica e obstétrica, o quanto isso muda realmente os desfechos, uma vez que toda a musculatura abdominal, os ligamentos, fáscias, né, tudo isso ali, a cintura pélvica em si, o quanto isso influencia mesmo no bom desenrolar do trabalho de parto, no tempo de duração, no autoconhecimento da mulher sobre o seu corpo, sobre os seus limites. E você falou aí sobre o seu parto da fratura de cóccix, né, e sacro, da laceração. Então, a gente já sabe que essas intercorrências não são por culpa do parto em si, né, mas sim da posição que você foi obrigada a ficar, a posição de litotomia, que hoje, infelizmente, em muitos lugares do Brasil, a gente ainda vê pessoas que são obrigadas a parir em posição de litotomia, que é totalmente antifisiológico, né. Então a gente aumenta De realmente gravidade. justamente, a força que você precisa fazer, ali, enfim, é um cenário realmente muito desafiador, assim, e muito me surpreende mesmo você ter passado por isso tudo e continuar acreditando na fisiologia, sinceramente, assim.
Isso é muito, muito louvável. Outra coisa que eu queria te perguntar é como que você acha que, assim, quais são os seus principais desafios hoje na obstetrícia, né, trabalhando com físio aí com as mulheres. O que que você acha que quais são os principais gargalos, assim, que te fazem, pensar: "Poxa, isso daqui podia mudar, ou isso daqui a gente podia fazer diferente". Você falou que ia atender as pacientes lá na atenção primária, eu super concordo também. E tem mais alguma coisa que você acha que é difícil, assim, na sua prática? Então, como eu ainda não tenho prática de consultório, eu ainda não tenho a visão. Porém, na minha prática com gestantes no Pilates, sim, a gente encontra assim, pessoas que realmente não conhecem seu corpo, e que você vai encontrar pessoas que estão abertas ao conhecimento, de você passar o conhecimento do que é um parto, do que é um trabalho de parto, entendeu? Do que o corpo dela vai falar, sobre a pelve, sobre o ligamento, sobre a musculatura, que vai interferir, e outras não quererem essa assistência. Só achar que vai fazer exercício, porque muitas procuram o Pilates achando que vão ter um passo normal, que acham que o Pilates é milagroso. O Pilates não é milagroso para você tomar um passo normal. O Pilates ajuda sim, porque a gente fortalece a musculatura, a gente aprende a respirar. Porém, a gente tem que estar aberto a tudo, porque o parto não é só fazer exercícios. O parto você tem que conseguir ter, tem as intercorrências. Quando eu encontro uma gestante, no primeiro encontro dela, com elas, eu pergunto: você deseja ter um parto normal ou cesárea? E aí a gente vai discutir. E aí eu venho trazendo as boas evidências de parto normal natural com elas. Mas eu sempre deixo aberto aquelas que já vêm dizendo: não, eu só quero o normal. Eu falo, mas você tem que se preparar psicologicamente e emocionalmente os dois, porque tudo pode acontecer. A gente tem que estar preparada sempre para os dois. A gente vai fazer tudo que a gente pode para você ter um parto normal, tranquilo, sem alteração, com musculatura íntegra, tá? Porque, né, muitas têm medo da alteração, né? Das episiotomias da vida, outras não sabem nem o que é. Então, a gente vai discutindo e justificando isso. Tem gente que acha normal, ou ainda muita gente hoje acha normal essa questão da pelve estreita, do eixo estreito, não tem passagem, minha família não tem passagem. Então, a gente vai fazendo aquele trabalho de formiguinha durante toda a aula para trazer consciência corporal a essa mulher, essa gestante, para que lá na frente a gente tenha muitos textos. Maravilha, é exatamente isso, não tem milagre, né. E eu acho que, assim, Não. trazer essas informações baseadas em evidência para as gestantes, isso muda os desfechos, não só para o parto em si, mas para a vida dela, né. Então, a gente acaba trazendo esse autoconhecimento mesmo, esse autocontrole, prevenindo outras complicações, até porque muita gente acha que prolapsos genitais são causados pelo parto, né, muita coisa assim ainda se faz muita episiotomia e, enfim, isso é muito, muito importante mesmo. E me conta aqui, como é que você me conheceu? Rapaz, eu fui tentar, viu? Porque eu acredito que no grupo das doulas do sul da Bahia, eu ouvi falar de você e pesquisei de você no Instagram. E aí eu comecei a te acompanhar, porque alguém tinha tido algum contato com você e foi positivo, e falaram: ó, chegou essa médica positiva, então a gente vai indicando. Chegou positivo, então bora indicar, eu sou assim. E você pode ter recebido várias pessoas por indicação minha, mas você não vai saber, Ótimo, pois você pode falar sabe? com eles, fala que fui eu que indiquei. E você Pois fez é, curso de doula, com a Ana Matteoli? foi. Que Em ótimo, não 2021, sabia. Que legal, Thay, não sabia não, mulher. Você é muito caladinha, vamos conversar mais sobre isso.
Que ótimo! Nossa, Foi. maravilha. Então foi a partir daí, né. E onde que despertou em você a vontade, né, de participar do curso Obstetrícia Raiz? Como que surgiu isso? O que que te fez entrar para a primeira turma, né, do curso Obstetrícia Raiz? Então, como a gente sabe, né, eu vivi aquele processo de luto, mas eu já estava aberta por estar terminando a pós e querer mais conhecimento em relação à patologia, porque as patologias, porque na pós a gente aprende mais com musculaturas, no geral, a, todo o processo geral, mais a parte fisiológica, voltada à fisioterapia. Eu queria mais voltada às patologias, porque quando a gente precisa ter esse conhecimento, e quando recebe na gestante, até para a gente orientar de uma forma baseada em evidência mesmo, sabe? Pegar e a uma gestante pegar, geralmente eu peço pelo menos o cartão de vacina dela, ou de gestante dela. Eu falo, ó, para minha primeira consulta, eu quero autorização médica, tá? Geralmente eu recebo muitas gestantes com hipertensão, vem procuro o Pilates só por conta da hipertensão ou pela diabetes gestacional. É o que mais chega. Aí, eu tenho que fazer Pilates porque eu estou hipertensa ou estou com diabetes. Então, eu falo, eu preciso de uma autorização médica para me respaldar, mas também quero ser cartão de gestante. Então, ali eu olho e são tudo. Eu tiro foto para estar em casa. E aí, eu decidi fazer o curso para me saber os meios certos, entendeu? Como vazar o que, até que nível realmente é uma hipertensão, até que nível é uma diabetes gestacional, até onde, se ela está tomando a medicação certa, vitamina certa, entendeu? A questão da orientação, porque eu não me sinto bem em receber uma gestante e falar bem assim, não, eu só vou olhar para o seu corpo, fazer o exercício e pronto. Essa não sou eu. Eu não consigo ser essa profissional. Eu tenho que pegar o global aí e ver que está tudo bem. Perfeito. Isso para mim é um profissional completo. Porque eu acho que, assim, é muito difícil, né, quando a gente separa a pessoa por caixinhas e não olha a pessoa como uma pessoa que tem outras questões, que tem questões sociais envolvidas, que tem outros filhos, que tem vários outros problemas, que isso tudo pode influenciar na sua saúde física, mental e no processo gravídico e puerperal dela. Então, maravilha. E você acha que o curso está suprindo aí as suas necessidades, como, né, nessa questão de, mesmo sendo fisioterapeuta, para aprender um pouco mais sobre como funcionam as doenças, o pré-natal, como é que tem sido para você? Não, tem agregado bastante. Recentemente mesmo, eu acompanhei um parto com fitomegal ouvido e aquelas aulas, né, que é tudo dividido, isso me ajudou demais. Eu tenho uma dificuldade tremenda em aprender. Eu não consigo aprender lendo, eu consigo aprender ouvindo. E como você separou todas, todos os assuntos do curso, isso para mim foi ótimo, sabe? Isso Maravilha. para mim foi perfeito. Porque é uma maneira de eu chegar, se eu falar assim, eu esqueci, eu vou lá, não, deixa eu repetir essa aula de novo, e eu já tenho de encontrar, porque aí eu consigo absorver melhor. Até Maravilha. porque a gente precisa das informações corretas, porque quando a gestante procura a gente, ela confia na gente. Isso aí. Então, a gente Esse é um tem que estar preparado. Isso é um ponto muito importante que a gente tem falado muito. Quando a paciente procura um profissional da saúde, ela imagina que a gente saiba o que está fazendo e a orientação que a gente está dando. E você não aprendeu sobre citomegalovírus na gravidez e na faculdade e na pós, né? Até porque não faz Não, parte.
como doula, como profissional, como educadora perinatal, é extremamente importante saber como orientar essa mulher. Inclusive porque muitas vezes elas não recebem essa orientação no pré-natal, né. Então, às vezes, você tem citomegalovírus, e é isso aí, lide com isso. Às vezes, nem mesmo a pessoa que está acompanhando o pré-natal dela, a enfermeira, o médico, vão saber direito, né, como orientar, o que que é essa doença, como é que pega, o que que pode causar no bebê. Então, você tem percebido isso? Como é que foi essa questão aí para você? Então, o curso me ajudou nisso, né, porque a gestante veio e querendo informação, ela falou assim: "Eu só quero você para o meu parto, porque eu tenho citomegalovírus e eu não tenho ninguém preparado para isso. E eu quero essa doula que esteja preparada, porque quando eu pari o meu filho, ele tinha tudo necessário, sabe? Para todos os exames necessários, que tinha esse apoio necessário. Aí eu foi uma caixinha, né? E aí esse parto evoluiu para uma cesariana por conta de. Eu peguei essa gestante já com 35 semanas. Então a gente não teve muito tempo de preparação, porque foi no final de ano, muita de festas e tal. Mas o que eu pude dar de básico, de conhecimento, é que ela se preparou mais para o parto normal, ela tinha consciência, porém ela tinha um limiar de dor muito alto. No meu primeiro encontro com ela falou: "Eu não aguento sentir dor. Uma dor de cabeça eu já tomo analgésico, Uhum, mas eu estou me preparando psicologicamente para esse parto, porque eu sei que dói". Então, quando a bolsa rompeu, que a gente foi vendo se ritmava as contrações e tal, ela não estava aguentando, porque chegou um ápice que ela pediu analgesia. E foi a primeira vez que eu vi dar analgesia lá no materno, né? Foi a primeira experiência que eu tive com analgesia. Porém, pelo meu conhecimento, eu sei que a analgesia poderia implicar na progressão das contrações e do trabalho de parto. E eu já fiquei com receio. E quando a fase da analgesia passou, foi o que aconteceu. Não evoluiu. Não evoluía e ela já não conseguia mais lidar com aquela dor. Era muito forte para ela. Ela não conseguia o toque, se eu tocasse nela, se eu uhum. fizesse uma massagem, que o marido tocasse, que a gente chegasse perto dela, não aceitava mais. E aí foi que a gente, como já estava com a bolsa rota, a gente foi para uma cesariana para ser mais seguro para ela e para o bebê também. Infelizmente, a gente não tem outras técnicas, né, aqui para melhorar o alívio da dor, como a analgesia peridural, por exemplo, né, que para essas pessoas que têm necessidade mesmo, né, para evitar uma cesárea, porque ela está com dor. E Então não, e não, e não assim, Thay, no meu caso, eu estava no hospital como doula. Eu não posso entrar no hospital como fisioterapeuta obstétrica. Então, eu não posso levar um tênis para o hospital e usar numa gestante, porque eu sim, tenho que saber diferenciar, sim, entendeu? sim. Tem todo esse caminho. Então, eu não posso levar um tênis para uma livre de dor sendo doula. Sim, e isso é outro ponto, né, muito importante, a presença do fisioterapeuta na sala de parto, com suas técnicas de alívio da dor, então isso também é extremamente importante, né, pra gente é uma conversa que a gente precisa ampliar, porque a gente já tem evidência suficiente de que a presença do fisioterapeuta na sala de parto melhora os desfechos, né, e o bem-estar da mãe, a satisfação, enfim. Mas que bom, que maravilha. E então, que bom que o curso tem te ajudado aí na sua prática, a trazer mais segurança para você, para suas pacientes. Afinal, o que a gente sempre fala é que o que traz segurança para a gente é o conhecimento, né? Estou muito feliz em saber que você está pretendendo atender em consultório
E quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente tem que estudar, continuar estudando, Com e esse é certeza. o A caminho. responsabilidade tremenda. Como? É muita responsabilidade se você não estudar. É muita responsabilidade. E muitas vezes as pessoas perguntam, né: "Nossa, mas você é tão tranquila, como? Por que que você é calma assim?" Eu falo: "Gente, porque eu sei o que eu estou fazendo, né, então quando a gente sabe o que está fazendo, você fica tranquila mesmo". E essa tranquilidade só vem com a atualização, com o estudo. Isso não quer dizer que eu não fique ansiosa ou que eu não fique preocupada. É muito importante a gente continuar aí se atualizando. E a intenção do curso foi justamente essa, trazer mais segurança para vocês e para que vocês transfiram essa segurança para as pacientes. O que a gente quer não é, ai, nossa, tem que ser parto normal, como você bem disse, a gente tem que se preparar para as duas vias, mas o que a gente precisa é trazer segurança para essa paciente, independente da via de parto, né? Com orientação. E que bom que você está aí, né, nessa busca pela atualização constante e querendo alcançar novos ares. Estou muito feliz por saber disso. Espero que tenha muito sucesso, muita prosperidade, porque as mulheres realmente precisam de profissionais que estão empenhadas em trazer o melhor para elas. E pode saber que eu vou indicar, eu nem sabia que você era doula, que você não me contou, mas estou sabendo agora e com certeza faremos excelentes trabalhos juntas. E o que que você Pronto. acha que o curso pode ajudar outros profissionais da obstetrícia, assim? Então, foi que eu estava conversando com uma colega também, recente, que ela falou, ai, então eu vou fazer também esse curso de obstetrícia raiz. Eu falei, vá, faça, porque, assim, a atualização, porque a gente aprende a fisioterapia ensina a gente a lidar com fáscias, com músculos, mas a patologia em si, a gente não tem essa profundidade, sabe? A gente não conhece, é totalmente supérfluo para a gente. Então, a gente saber informar é a melhor coisa possível, porque a gente não está tendo uma profissional, vai ter uma profissional global, não uma profissional só ali. Não, eu sou fisioterapeuta, eu só vou avaliar o assoalho pélvico, só vou ver as funções abdominais e as funções relacionadas à sexualidade, né? E vou ali fazer meu trabalho, só vou olhar no parto, mesmo sendo doula. Eu não vou tirar minhas técnicas de doula ali e vou só olhar a parte da biomecânica do parto, sabe? E pronto, vou fazer só aquilo ali. Mas não é assim, porque até para a gente saber debater com outros profissionais, lidar com outros profissionais ali no cenário do parto, a gente tem que ter esse conhecimento. Às vezes eu treino na base. Sim, todo mundo, né? É normal É, isso, mas você tem mas conhecimento assim, para isso, né? é, eu sei que eu estou ali porque eu sou o tipo de pessoa que eu não pego nada que eu não vou conseguir fazer, sabe? Eu sempre, quando eu vejo que é uma situação que eu não vou conseguir fazer, eu sempre tenho pessoas para indicar. Mas eu vou dar conta, se eu vou conseguir dar conta, eu vou ali até o final. E dou o meu melhor até o final. Exatamente. E a gente sabe das limitações, por exemplo, a paciente foi para cesárea. Muitas pessoas acham que o papel da doula é brigar com o médico que indicou a cesárea. Não, não é isso, né? Então, a gente tá, a doula está ali para fornecer o apoio contínuo para a paciente, a informação, né, e apoiar realmente, né, independente da via de parto, independente das decisões, e também discutir com a equipe, saber o motivo da indicação da cesárea, orientar essa paciente, acolher a família. E, nossa, muito bom. Muitas vezes eu recebo perguntas de outros profissionais. Ah, esse curso é só para enfermeira obstetra, é só para médico? E você
sendo fisioterapeuta e sendo doula, você acha que a linguagem é acessível para esses outros profissionais também? Sim, muito acessível. Porque quando a gente fala, a linguagem do curso foi feita para realmente todos que trabalham com obstetrícia, porque você dá aula e às vezes eu me vejo ali em situações, sabe? Eu falo, eu já passei por isso. Realmente a gente tem que tratar a gestante assim, sabe? A questão da empatia, do respeito, não só com a gestante, mas com o acompanhante, com o pai, com a mãe, com a avó, quem quer que seja da família, a gente tem que saber lidar com isso. Maravilha, que ótimo. Nossa, estou muito feliz de saber disso, assim, porque a minha intenção é justamente essa, é trazer uma linguagem tranquila para que as pessoas, todos da equipe, né, entendam. Então, a gente tem aluna que é técnica de enfermagem, a gente tem médicas, a gente tem enfermeiras obstétricas, a gente tem você, que agora você é a primeira doula, eu acho, do que eu sei que faz parte da nossa turma. Que legal, estou muito feliz. E a gente vai precisa levar, né, essa informação, porque até mesmo os cursos de doula são cursos voltados para questões mais superficiais em relação a questões obstétricas mesmo, Exato. mais científicas, assim, né. E às vezes, infelizmente, são as únicas profissionais que a paciente tem abertura para conversar. E aí, para perguntar. Afinal, muitas vezes as consultas de pré-natal, é isso que eu sempre digo, né? As consultas de pré-natal são de 15 minutos, em que ela mal sentou, já tem que levantar, e ela às vezes não se sente segura de trazer esses questionamentos, essas perguntas e tirar suas dúvidas. Então, isso é fundamental, ter esse conhecimento. E assim, é o que eu falo, as pessoas falam: "Ah, mas eu não vou decorar tudo. Ah, mas eu não vou saber tudo". Mas não é isso, não é essa a intenção, é você ter acesso à informação fácil e de qualidade para aquele momento. Né, igual o citomegalovirus, eu lembro que você até me perguntou algumas coisas, tirou algumas dúvidas, e eu falo que eu sempre deixo esse canal aberto para vocês, que são minhas alunas, que vocês podem me ligar a hora que vocês quiserem para perguntar, pode me mandar mensagem, pode ficar muito à vontade para tirar as dúvidas, porque eu acho que é a partir daí que a gente vai começando a mudar esse cenário. E ter o acesso a essas informações ali no seu celular, às vezes você está durante o trabalho de parto e pensa: "Será que isso daqui é assim mesmo?". Vai ali e Vou checa. abrir aqui rapidinho. É, vou abrir aqui rapidinho o slide, dar uma olhada e é isso, né, isso vai trazendo mais segurança para a gente. Porque eu também uso os slides nos meus plantões. Às vezes tem dose de medicação, ou são casos mais raros que a gente não vê todos os dias, que a gente precisa checar, né, todas essas informações ali. E tem um ponto, Thay, que eu falo demais, mas já vamos acabar, eu acho. Que assim, muito me surpreendeu também, né? Você falou sobre o luto. E eu lembro perfeitamente de que quando eu abri a primeira turma, eu pensei qual módulo que eu ia botar de bônus para os alunos. Eu falei: "Cara, de questões técnicas eu acho que eu abordei bem, mas tem uma questão que é muito importante, que é o apoio às perdas gestacionais, às crises no nascimento que a gente fala, porque a gravidez, também a gente convive muito de perto com a morte, né, e a gente tem casos de perdas gestacionais, e assim que a gente se conheceu pessoalmente até, né, foi uma perda muito grande para sua família. E eu gostaria de saber se você se importa de compartilhar um pouco com a gente sobre a sua experiência, como que foi que aconteceu e o porquê que você achou esse módulo importante. Porque eu lembro que você falou: "Ah, eu queria tanto esse módulo, esse bônus, por causa do que eu vivi com minha irmã e tudo mais". Então eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a experiência que vocês tiveram aí com uma perda gestacional na família. Então, é o nosso dia, né? Nossa gente, tem pouco tempo, mas assim, tá? É,
toda a gestação da minha irmã, eu não pude acompanhar ao certo todas as consultas, todos os exames. Eu sempre questionava ela a questão de você não tem diabetes gestacional, você está com diabetes gestacional. Essa questão da correria do dia a dia, eu não pude acompanhar ao certo tudo, sabe? Mas eu sabia, eu via, né? Ela eu via os edemas, eu via as coisas e perguntava, e reclamava com ela, assim, a questão da alimentação, ó, o controle da alimentação, tenta se alimentar melhor, e tal, porque eu sei que ela tem que ter uma má alimentação. E quando eu recebi a notícia do. Ela foi assim, num domingo, ela me ligou e falou, Thay, o meu bebê não tá mexendo desde ontem. Eu falei, como assim? E você só vai me dizer agora. E tá? Aí eu falei pra ela, coloca um gelo na barriga. Ou toma um banho quente. Coloca uma lanterna na sua barriga. Faz os estímulos, né? Eu falei, vira de cabeça, fica de cabeça para baixo. Se ele mexer, você me avisa. E isso ela não me falou mais nada. Eu só dei os comandos de casa e pedi para ela fazer, eu não disse mais nada. Para mim estava tudo tranquilo. Fui trabalhar na segunda de manhã, voltei. E aí ela me mandou, aí foi que eu mandei mensagem, e aí, tá tudo bem? Não, ele não mexeu ainda. Eu falei, vai no posto de saúde agora. Eu lá com a enfermeira de plantão para escutar a sua barriga. Ela, não, eu vou mais tarde. Aí eu fui trabalhar novamente. Quando eu estava indo trabalhar, eu falei, vá no posto. Não deixe ele no posto, bora eu escutar esse bebê. Mas já fui com o coração, sabe? E aí, quando eu estava lá dando aula, estava lá atendendo, eu recebi a ligação. Ó, o bebê tá morto. E eu parei tudo, sabe? E fui lá. E no caminho, eu acionei a minha terapeuta, porque eu falei, eu não vou saber lidar com isso. É tudo muito novo para mim, porque a gente, na pós, a gente teve a parte, toda essa parte de psicologia, mas a gente não aprende a lidar com o luto normal. E no meu caso, seria o luto, eu sendo a profissional, e lidando com minha própria família, com um ente querido meu. Não é ente distante, seria meu primeiro sobrinho, a primeira aceitação da minha irmã. Então, como eu já conversava que eu tinha muito receio em relação a toda a gestação dela com minha terapeuta, foi que ela ficou ali, foi muito suporte durante todo o processo. E quando eu encontrei minha irmã, que eu cheguei no hospital, que eu encontrei ela, que eu tive acesso a ela, foi o que eu falei. Eu falei no ouvido dela, você vai parir. Você vai ter o parto que você desejou durante toda a sua gestação. Não importa o desfecho agora. Você vai receber seu filho da maneira que você sonhou. Eu sabia que ela já, durante a gestação, a gente conversava muito, né? Sobre parto, sobre os trabalhos de parto, tudo. E aí ela falava, mas eu não quero parto induzido. Mas eu sabia que ia ter que ser induzido. E eu falei, aí eu fui viver o nosso luto, né? Naquele momento, respirou e vamos. Eu tive que ser racional. Eu me encontrei porque foi a forma de estabilizar tudo ali. Porque, como você sabe, minha mãe trabalha no hospital, mas minha mãe não estava preparada para isso. Ninguém estava preparado para isso. Só tinha eu ali que conhecia, eu que sabia os processos, que tinha conhecimento era eu. Quem sabia todo o processo que ela ia passar era eu. E se eu não desse o apoio com respeito necessário a ela, poderia traumatizar uma futura gestação, um futuro parto. Assim eu pensei. Então, a gente, desde o primeiro comprimido, dos primeiros comprimidos de mesoprostol, é, eu fiquei ali do lado dela e teve uma hora, que foi quando você chegou no plantão, acho que você nem lembra disso, que
falaram, a Tainá que vai entrar, vai trocar o plantão, é a Tainá que vai chegar. Eu falei, ai meu Deus, então eu vou esperar a Tainá no corredor, porque eu não sei mais o que. Aí você falou, calma, tipo, vou nesse instante eu vou lá. E eu esperei, e foi que a gente teve aquela conversa para saber realmente o que aconteceu. Eu já tinha consciência que poderia ter sido, sim, além da, Da toxoplasmose? da, pato- da toxoplasmose, ter sido a diabetes gestacional, pelo fato que eu via ela. Eu não tive muito acesso aos exames dela. Na pós, eu vi muito superficial essa questão tipo, igual você traz, das porcentagens no curso, sabe? Tipo, 90%, 96% já é de glicemia alta. Uhum. Isso, 92, né? E o dela deu 92, não, 96 já tá com glicemia alta. E exatamente. aí, e aí eu teve, teve uma hora que eu pensei em fraquejar, mas eu encontrei o amor, né? Que você veio, nos abraçou, nos acolheu e me deu força, assim, para passar força a ela. E teve certos momentos que eu falei, não, que ela tava, eu quero ir para cesariana, eu estava desesperada, porque queria fazer cesariana. Eu falei, não é o momento de você fazer para a sua vida, né? Não é o momento de você passar por essa cirurgia. Bora, você consegue. Então, eu estava dando força ali. Aí teve uma hora que eu falei, não, eu tenho que deixar ela respirar, ela pensar. Então, eu saí do quarto, pedi para minha mãe sair do quarto, e só ficou ela e o marido lá. E foi quando engatou realmente o trabalho de parto. E eu fiquei ali no corredor esperando esse momento, porque era o momento dela dizer o luto dela e entender que ela precisava passar por aquele processo que era por ela. Entendeu? E até na hora do impossível, né, que a gente estava todo mundo ali, eu me mantive como uma profissional. Eu tentei me manter como uma profissional empática. Mas depois que tudo acabou, depois que eu saí do hospital, que eu deixei ela lá, mesmo preocupada, tinha um bebê dela, que a gente viveu a hora dourada, né? O gol de ar. E a gente pôde proporcionar o melhor desfecho daquele momento. Foi que eu me permiti ter a tia, me permiti ter a Tainá tia, do primeiro bebê, do primeiro sobrinho, o do sobrinho que esperava tanto. Uma das maiores dificuldades era chegar em casa, porque até então meus filhos não sabiam. Eles não sabiam de nada. De todo um processo que a gente teve, que manteve no hospital, eles não sabiam. Então eu tinha que chegar em casa ainda e ligar com isso para eles. O meu menor que estava esperando, eu te amo, que ele abraçava, beijava aquela barriga e conversava com aquele primo que mexia para ele. Chorou. Uma criança de 3 anos chorar, entender aquele processo, chorar, sobre a morte. Não, não, não. É o meu primo, não. Entendeu? E aí eu fui, como eu já tinha feito as fotos, aí eu falei, não, eu vou mostrar a foto que ele precisa conhecer. Aí eu mostrei a foto, ele conhecia, foi que ele desabou. E aí a gente foi, nossa, aí foi que eu vivi o meu luto junto com meus filhos. Passei por esse processo junto com meus filhos e minha terapeuta comigo. Eu posso dizer que eu também vivi um luto muito forte desse parto. Eu acho que ele me marcou de formas assim muito potentes. Foi um dos partos que eu saí assim, e desabei a chorar depois, porque é isso, né? Uma perda gestacional a termo por situações evitáveis e de Foi pessoas difícil. próximas.
né, então isso, assim, me marcou demais. Sua mãe é uma querida, trabalha com a gente no hospital, e assim, e não foi por falta de pré-natal, né, é o que eu falo, muitas vezes chegam as pacientes com feto morto, e os colegas já falam: "Nossa, mas você não fez pré-natal?". Não, sua irmã fez pré-natal, e fez muitas consultas, e fez muitos exames. E ainda assim ela foi negligenciada, e vocês tiveram que passar por uma perda gestacional tão difícil como aquela, e foi assim, me doeu demais, sabe, também. E eu falo que eu não escondo isso, porque ser profissional também é ser ser humano, né. E eu falo que o dia que eu perder a sensibilidade, eu posso deixar de fazer obstetrícia. Porque o dia que a gente deixa de se compadecer com a dor do outro, de se colocar no lugar do outro e de usar aquela situação para o próprio aprendizado, a gente pode realmente deixar de fazer obstetrícia, porque obstetrícia é isso, todos os dias ela dá um tapa na nossa cara. E a gente tem que usar isso para crescer, para aprender e para que isso não se repita. E que não se repita com outras pessoas e que não se repita com a sua irmã. Então, nós, como profissionais da saúde, a gente precisa mostrar para os nossos colegas o quanto a gente é negligente, o quanto a gente precisa mudar a nossa prática, porque isso custa a vida das pessoas. Eu nunca vou esquecer, tá? E das coisinhas todas com nome, tudo pronto, assim, nossa, foi muito difícil, foi muito difícil. E é difícil para nós profissionais também. A verdade é que muitas vezes a gente acaba criando uma muralha emocional para não sofrer com esses casos. Mas e aí a gente acaba também não permitindo a essa família viver um momento que vai ser a primeira e a última vez que eles vão ver esse bebê. Então, esse módulo que eu coloquei no curso foi justamente para mostrar para os profissionais da saúde que por mais que a gente tenha desfechos adversos, que mesmo com um pré-natal muito bem feito, muito bem acompanhado, pode acontecer com qualquer pessoa, a gente pode tornar esse momento da perda gestacional, do luto, um momento em que essa família tenha memórias, né, que ela passe pelo processo de uma forma mais, saudável e com menos sofrimento, né, que a gente consiga acolher essa família de uma forma realmente humana e fazer com que eles tenham um momento ali para se despedir desse bebê, que vai ser a primeira e a última vez que eles vão ver. E ela, e tipo assim, a gente como profissional, eu foquei muito no meu pensamento aqui, poxa, eu estou acostumada a acompanhar parto, e partos que a gente, quando tem o expulsivo, a gente vê a ocitocina fluir, a mãe recebeu o bebê com a maior alegria, e a gente ouviu o choro do bebê. Então, durante toda a madrugada, durante todo o processo de ai, meu pai, de indução, eu me preparei psicologicamente assim. Nós vamos passar pelo parto, mas não vai ter choro de bebê. Não vai ter choro de bebê. E a gente vai ter que lidar com isso. Vai ter ocitocina, mas não vai ter choro de bebê. A gente não vai ouvir o choro do bebê, tá? E isso ficou marcado em mim muito, porque a gente vê a fisiologia como é linda, perfeita. Ela pariu linda, perfeita, tirou operação, sabe? Tirou operação sem nada. Mas o prazer do choro do bebê não teve, A não teve. recompensa, a A recompensa. recompensa, a Eu recompensa, não sempre teve. falo, eu estou aqui toda arrepiada. É o que eu sempre falo, que o parto é uma das únicas dores da vida, um dos únicos processos desafiadores e dolorosos que a gente tem, que tem uma grande recompensa no final, que é ter o filho no colo, chorando, né, um bebê vivo. E quando é um parto de um bebê que não vai nascer vivo, é assim, é uma das coisas que eu mais
tenho que lidar assim de uma forma desafiadora mesmo na profissão e que não tem como fugir disso, né? E encarar esse processo como sendo mais saudável para a mãe nessa situação, porque muitas vezes a gente pensa, ai, mas o bebê já está morto, vai fazer ela sofrer pelo parto e não vai ter o bebê vivo. Mas não é bem assim, né? A gente fazer uma cesárea com um bebê que está sem vida, a gente aumenta muito a chance dessa mulher morrer no parto, né? E a cesárea, ela aumenta o risco de morte materna. Então, foi muito legal vocês encararem esse processo e ela foi incrível, nunca vou esquecer. E apesar de tudo, a gente criou memórias, né, desse bebê que existe. A gente não pode achar que esses bebês nunca existiram e ignorar. Muitas vezes, muitas mulheres que já passaram por perdas gestacionais, elas falam que não tiveram a oportunidade nem de ver os seus filhos, porque nós, profissionais, muitas vezes achamos que a gente está poupando essa mulher de sofrimento por ver o filho dela sem vida. Então, a gente nem sequer oferece o contato dessa mulher com seu filho. Então, eu, assim, agradeço demais pela confiança de vocês, né, por a gente ter vivido esse processo aí. E sinto muito, né, por terem passado por isso, por uma perda evitável. E nós já conversamos muito sobre isso, né? E por trazer também essa. Quando você falou, eu falei, nossa, você falou, eu nunca vou esquecer, você falou, eu queria tanto esse módulo, porque eu vivi isso com minha irmã, e eu queria saber melhor como lidar, né, com isso, até se outra pessoa que eu acompanho passar. Então, nós temos também essa visão no curso, né? Um bônus para a gente saber lidar com as perdas gestacionais, saber como comunicar. Isso é muito importante, porque muitas mulheres falam: ah, eu perdi o bebê e o médico simplesmente falou: o seu bebê está morto, e saiu da sala. Uhum. É sobre isso aí. Porque ela tá ali não para ouvir que o bebê tá morto, né? Ela vai para procurar assistência. Então, a gente tem que saber lidar de uma forma mais suave, trazer isso tudo de uma forma mais tranquila, mais suave, por mais pesado que seja naquele momento para aquela família. Então, a gente tem que levar a informação pensando como se fosse nosso, né? E colocando naquele lugar, colocando naquele lugar, porque não é só. E a questão assim, tá aí também, ó, seu bebê tá morto, eu vou te fazer uma indução e acabou. Você vai fazer isso, isso, isso. Calma. Ó, fulana, seu bebê, infelizmente, entendeu? Faleceu e tal. Deixar aquela mãe viver aquele processo do luto, depois que ela respirou, ó, fulana, vai ser necessário a gente passar pelo processo de indução, porque vai ser melhor para você, o seu bebê, entendeu? Saber os momentos adequados. Não é chegar, seu bebê morrer e bombardear aquela gestante, entendeu? Aquela mulher com informação que ela não vai absorver naquela hora. Ela não vai. Como é que ela vai tentar viver um processo de indução com nato morto sem conhecimento? Não tem Exatamente. como. Não tem condições. Sim, e depois eu conversei com ela, né? E muitas vezes as pessoas acham, ah, mas você traumatizou a pessoa. Não, isso vai muito de como a gente lida, né, com a situação, como a gente percebe, como a gente consegue trazer para essa família ali, inclusive a autonomia, a participação ativa no processo. Ela pariu em pé, maravilhosa. Então, assim, ela escolheu a posição que ela queria, ela teve os métodos para alívio da dor. Então, assim, né, teve a primeira, você falou, a hora de ouro com o filho dela. Então, isso eu acho que a gente também precisa falar, isso também é obstetrícia, e todas as pessoas da equipe precisam aprender a lidar com isso.
Hoje mesmo, eu estava no hospital, fui para o pré-natal de alto risco e uma enfermeira da regulação da central de leitos, virou para mim e falou assim: doutora, por que as pessoas que perdem o bebê não podem ficar com as gestantes ou com as que pariram? Isso era, sei lá, 8h30 da manhã. Eu respirei fundo e falei: vamos lá. A pessoa acabou de perder um bebê. Ela vai dividir o quarto com uma pessoa gestante ou com uma pessoa que está com o bebê já no colo. Se coloque no lugar dessa pessoa. O que você sentiria dividindo um quarto sem o seu filho? Seu filho, você nunca mais vai ver ele. E outra pessoa está esperando um filho ou está com o filho no colo. Isso, assim, é inadmissível. Ah, mas é só por questões psicológicas? Eu falei, só não. Isso não é o suficiente. Se a gente coloca uma paciente no mesmo quarto que tem outro bebê vivo, isso a gente pode gerar nessa pessoa um transtorno do estresse pós-traumático para o resto da vida dela. Ela, mas eu achei que era por causa de infecção, que não sei o que. Eu falei, não, nada a ver, não é por questões de infecção, nem de CCIH, né, de vigilância infecciosa, não. A não ser que seja, se óbito tenha sido por uma causa que a pessoa precisa de isolamento, mas é muito raro. É por questões psicológicas, sim, e isso é importante. Aí ela, tá, obrigada, entendi. Falei, sua pergunta foi muito pertinente e eu espero que realmente você tenha entendido. Se tiver dúvidas ainda sobre isso, a gente pode conversar. E a gente tem protocolos internacionais que tratam sobre isso, né? Sobre o luto perinatal. E é importante a gente falar, e é importante a gente trazer isso. No meu segundo parto, foi no meu segundo parto, eu passei por isso, porque o segundo foi pelo SUS, na pandemia, e tinham 3 puérperas com seu bebê, e a quarta era um aborto, uma curetagem. A mulher passou a noite toda chorando, a noite inteira chorando, e eu morrendo de dó dela. E como eu estava impossibilitada, né, de acolher ela, porque eu tinha tido uma laceração forte, eu estava lidando com a minha laceração, com o bebê sozinha, eu não tive como acolher ela, mas eu senti a dor dela. No meu canto, na minha maca, eu sentia a dor dela, o choro dela, a profundidade que ela chorava, que ela sentia aquilo. Eu achei aquilo um absurdo. E olha que eu só tinha conhecimento de parto, de obstetrícia bem pouco, eu estava terminando a faculdade, eu não tinha ido tão profundo nessa questão das perdas gestacionais. Eu não tinha visto sobre perdas gestacionais, mas eu achei aquilo uma falta de respeito tão tremenda que aquilo me marcou bastante. E muitas delas trazem isso depois no consultório. Depois que elas engravidam de novo ou não, elas trazem essa experiência como um grande trauma na vida delas, de ter sido obrigada a estar no mesmo lugar que outras mulheres que estão com seus filhos vivos. Então, assim, nós, como profissionais da obstetrícia, precisamos saber lidar com isso. E isso vai desde a pessoa da higienização até o médico, todo mundo. Porque às vezes a pessoa abre a porta do quarto e fala: cadê o seu bebê? Não dá, né? Então, assim, não dá. Por isso que esse curso não é só para médicos e enfermeiros, é para todo mundo que acompanha, que trabalha na equipe multidisciplinar em obstetrícia, porque a gente tem temas que todo mundo precisa saber. Né? Você não vai tratar uma diabetes, você não vai prescrever uma medicação, mas você vai saber orientar e vai saber acolher essa pessoa e vai saber mostrar os caminhos, né? Ou até mesmo quando a gente diverge nas condutas, você vê que o pré-natal está falhando em alguma situação, você pode mostrar a literatura, né? Tá aqui, você pode ler, quem sabe ajuda na tomada de decisões. Porque muitas vezes a gente também tem uma hierarquia, né, na área da saúde que não existe, o cuidado é horizontal.
Então, a equipe multidisciplinar precisa discutir em conjunto para o bem da paciente. Então, às vezes, você dá uma sugestão e o médico, a enfermeira acatam como está querendo me ensinar. Não é sobre isso, né? Você está querendo o bem dessa paciente. Então, as pessoas também precisam entender, saber trabalhar em equipe, né? E também tem outro módulo sobre passar por cima. Exatamente. E eu fiz outro módulo sobre isso também, que é a equipe multidisciplinar, justamente para que as pessoas entendam o papel de cada um na equipe e o quanto é importante, porque às vezes você viu uma coisa que eu não vi, ou a paciente te contou uma coisa que ela não me contou. Então, a gente precisa da equipe trabalhando sinergicamente para que tudo ocorra bem, para que a gente tenha um desfecho positivo, né? Tá, e nós já E o conversamos. curso também, Pode falar, o curso pode é falar. assim, rapidinho. O curso em si não é só para profissionais também que trabalham diretamente com a obstetrícia, mas que estão ali no meio da obstetrícia, porque todos que trabalham na maternidade, eles têm que estar, eles têm que estar atualizados. Assim, por exemplo, a equipe do centro cirúrgico precisa saber daquilo, precisa, sim, faz bem o curso. A equipe, como você falou, a equipe do serviço de limpeza precisa, porque informação não custa nada. Tipo, ter informação para a gente saber lidar com aquilo, porque ali são pessoas, são vidas, cada um cada um passa por tudo, mas são vidas que a gente tem que saber respeitar. Maravilha, perfeito, eu super concordo. E a gente tem muitas questões, né? Às vezes a pessoa vai para uma cesárea, e aí, igual você falou da sua cesárea, todo mundo falando, jogando piada e falando de outro assunto. E assim, ai, mas essa é a 10ª cesárea que a gente faz no dia. Sim, mas esse bebê só vai nascer uma vez, e essa mãe é a única vez que ela vai parir esse bebê. Então, não me importa se você vai viajar, se você, sei lá, né? Eu já ouvi gente falando de cada assunto no centro cirúrgico, e isso é um desrespeito com essa mulher que está ali para ter o seu bebê. Então, tudo isso a gente precisa falar. Às vezes as pessoas acham que, ai, é frescura, ai, não precisa. Precisa. E nós, como profissionais, precisamos entender que as mulheres, elas não querem sobreviver ao parto. Elas querem ter boas experiências É de parto, viver. né? Independente da via, elas querem ter boas experiências. E nós, profissionais, que vamos trazer isso para elas, proporcionar isso para elas. Então, assim, a gente precisa saber que o nosso papel é esse. E a gente precisa marcar positivamente a vida dessas pessoas. Então, mesmo em situações desafiadoras, a gente tem como marcar positivamente. E é isso que eu tenho mostrado agora, né? A minha missão agora de tentar colocar na cabeça dos profissionais é que para fazer uma obstetrícia da qual eles possam se orgulhar e que traga segurança para nós e para as pacientes. Não adianta você sair de casa para você trabalhar e fazer o seu papel ali michuruca, mais ou menos meia boca, para você ganhar seu dinheiro e as pacientes depois ficarem, né, assim, com uma experiência de parto que não foi positiva, porque nós atrapalhamos. Então, assim, é muito importante a gente deixar essa reflexão. E eu quero te agradecer demais por essa conversa. Assim, eu não sabia de muitas coisas que você me contou hoje. Estou muito feliz pela sua disponibilidade, por dividir a sua história com a gente, com tantos profissionais, e pelo seu desejo genuíno de fazer com que as mulheres não passem pelo que você passou, pelo que sua irmã passou. E eu espero realmente que você conte comigo aí nessa sua jornada e que você realmente tenha muita coragem para empreender, para abrir seu consultório, que tenha muitas pacientes que sejam muito bem cuidadas por você, porque eu não tenho dúvidas de que você fará o melhor por elas, e é disso que a gente precisa, de profissionais como você, e que a gente consiga cada vez mais levar essa palavra aí para os nossos colegas,
para que a gente não se sinta tão sozinha nessa trajetória, né? Porque também é uma trajetória solitária, mas muito gratificante, Eu que né? agradeço a oportunidade, a paciência, né? Porque é muito difícil para mim falar realmente. Eu sou muito na minha, muito calada, mas eu tenho meu sentimento de Não, foi ótimo. querer realmente um mundo melhor, uma obstetrícia melhor mesmo, sabe? Porque as mulheres merecem, e se a gente a gente se tipo, eu mesmo, é como se eu estivesse nascendo de novo, vendo mulheres parir. É como se eu estivesse passando por processos positivos, eu me sinto realizada nisso. Que ótimo, é muito bom ouvir isso, porque eu também me sinto assim, é uma cura, né? É uma cura de muitos É uma cura. processos. Que ótimo, Thay. Muito, muito obrigada mesmo. Conte sempre comigo, tá? E vamos aguardar aí os nossos novos colegas, que com certeza vão, nós juntas, todas juntas, vamos revolucionar a obstetrícia desse país, assim como nós já estamos fazendo na nossa região, né? Então Muito tá, meu bem, obrigada. eu que agradeço e até mais. Beijo, beijo. Até Vou mais. encerrar. Beijo.